A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 31 e versículo de número 1 ao 3, que vai nos dizer assim: Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, que nós vemos, irmãos, de maneira muito clara, que não era mais tempo de Jacó permanecer na casa de Labão. Era um tempo de Deus, de novidades para a vida de Jacó. Deus queria que Jacó ele retornasse para a terra do pai dele. Existem momentos, irmãos, que Deus ele fecha algumas portas na nossa vida. Deus faz o semblante de algumas pessoas não serem mais favoráveis para nós. Muitas vezes vamos olhar e não vamos compreender o porquê de algumas mudanças. Mas Deus hoje diz para você: é necessário as mudanças. É necessário fechar algumas portas. Por quê? Porque eu tenho novidade para você. Deus, irmãos, não queria que Jacó permanecesse a vida inteira na casa de Labão. Por isso, a Bíblia nos diz, irmãos, que os comentários dos filhos de Labão chegaram até Jacó. Jacó, ele escuta que as palavras não eram mais favoráveis sobre Jacó. Muitas vezes você fica sabendo de algumas conversas. Deus permite algumas situações chegarem até os teus ouvidos e você diz: Deus, por quê? E Deus está dizendo: é para que você saiba quem é quem. É para que você possa se movimentar e sair de alguns lugares. Porque, irmãos, tem alianças que a gente só vai quebrar quando tudo se fechar. Tem portas que a gente só vai sair, só vai se movimentar para a mudança quando Deus permitir essas portas se fecharem na nossa vida. Então, um ciclo aqui tinha se encerrado na história de Jacó. E tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que tem ciclos que estão se encerrando, diz o Senhor. Declare comigo: meu Deus está encerrando ciclos na minha vida e trazendo novidade para a minha história. O meu Deus está encerrando ciclos na minha vida e trazendo novidades para a minha história. Era tempo de Jacó retornar para a terra dos pais dele. Era tempo de Jacó, a partir daquele momento, irmãos, caminhar com as pernas dele. Jacó não seria mais dependente de Labão. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus está tirando você da dependência. Muitas vezes pensamos que é para sempre a dependência, não é verdade? Passamos por situações, às vezes tantos anos, que pensamos: eu vou morrer nessa história. Até o final da minha vida vai ser assim. Só que foi um tempo de Deus na história de Jacó. Foi um tempo de aprendizado. Deus queria ensinar a Jacó algumas coisas. Tem tempos na nossa vida, irmãos, que são fases de aprendizado. Elas não são eternas. Então, por isso, Deus encerra ciclos na nossa história. Por isso, Deus fecha algumas portas. Aramão, Tchurabasto. E tem pessoas que estão me ouvindo, irmãos, ouvindo esta palavra. Que Deus ele está dizendo para você hoje: eu estou encerrando ciclos. Eu estou fechando portas, eu estou quebrando alianças, porque eu tenho algo novo para fazer na sua vida. A terra de Canaã te aguarda. Deus tem novidades para você e tem pessoas que não cabem nas novidades de Deus. Labão não cabia no que Deus tinha para Jacó. Na casa de Labão, Jacó não ia poder crescer mais. Por quê? Porque tinha comentários ali, irmãos, que estavam tentando paralisar Jacó. Tinha olhares que tentavam paralisar a ele. Tem lugares, irmãos, que tem pessoas que elas olham para nós e a gente sente o desprezo. Tem lugares que a gente está, irmãos, que os olhares, as conversas já não são mais favoráveis ao nosso respeito. Por isso Deus ele quebra alguns ciclos. Ele retira a gente de alguns lugares. Ele fecha, meu irmão e minha irmã, alguns ciclos na nossa história e quebra algumas alianças para que a gente não venha assim, irmãos, ficar sem viver os propósitos dele. O propósito de Deus era onde? Em Canaã. Deus está dizendo: não seja uma pessoa que confunde fases com para sempre.
Porque tem muita gente, irmãos, que está confundindo as fases da vida, achando que vai ser para sempre. E Deus, ele está dizendo, as fases que você enfrenta é para aprendizado, é para você aprender. Deus, ele iria dar maturidade a Jacó. Então, às vezes, Deus, ele nos tira, irmãos, do meio de algumas pessoas. Às vezes, pessoas que a gente tem apreço, como no caso de Jacó, né? Jacó precisou sair da casa de seu pai, precisou sair ali perto de sua mãe, porque era alguém que ele amava, né, irmãos? Pessoas que ele nunca tinha saído de perto, ele precisou sair. Por quê? Porque Deus queria dar maturidade para ele. Então, às vezes, Deus nos tira de lugares, tira pessoas da nossa vida para nos dar maturidade e depois ele torna a trazer novamente. Tem gente que sai da nossa vida, irmãos, e não retorna mais. E tem pessoas que saem por um tempo e depois Deus permite retornar. Então, Jacó estava vivendo na casa de Labão uma fase que Deus estava entregando para ele maturidade, para depois ele poder retornar à terra dos pais dele. Nós observamos aqui uma mudança. E tem pessoas, irmãos, que estão vivendo isso. Deus, ele mudou algumas coisas na sua vida, ele tirou algumas pessoas da sua história, ele limpou sua vida. E hoje você pensa que o final da sua vida vai ser assim. Deus está dizendo não. Tem alianças que retornam, tem outras que eu quebro para sempre. No caso de Jacó, ele retornaria para a terra dos pais dele. Ou seja, ele voltaria, irmãos, a ter contato com aqueles a quem ele tinha quebrado um dia para viver o propósito de Deus, para ter a maturidade. Você observa que a mesma coisa que aconteceu com Jacó aconteceu com José. Deus tirou José do meio dos parentes para que José tivesse uma maturidade. Depois Deus trouxe Jacó e a parentela dele para perto. Mas primeiramente foram fases de aprendizado, fases de maturidade. E tem pessoas aqui que estão exatamente nessa fase. Fase de maturidade, fase que Deus está limpando sua vida. Só que Deus está dizendo, quando eu estiver fazendo mudanças na sua história, não seja alguém que questiona o que eu estou fazendo. Porque eu estou encerrando ciclos e trazendo novidade. Eu estou te levando para alguns lugares, eu estou mudando as suas rotas, eu estou colocando pessoas na sua vida e trazendo algumas que eu tirei por um tempo da sua história, de novo, para a sua vida. Irmãos, Deus, ele sabe trabalhar. E nós não podemos eternizar nenhum momento. Muitas vezes nós eternizamos momentos, né? Achando que vai ser eterno, achando que vai ser para sempre aquela fase. Mas a fase de aprendizado, já diz o nome, é uma fase. A fase de maturidade, irmãos, é uma fase e ela passa. Quando você já está apto, quando você já está maduro, aí Deus vai lá e trabalha na sua história de maneira extraordinária da forma que Ele quer. Declare comigo, o meu Deus é mudar rotas e eu não vou querer entender o que Ele faz. O meu Deus é mudar rotas e eu não vou querer entender o que Ele faz. Observe que muitas mudanças aconteceram na vida dos patriarcas. E nós que servimos a Deus não podemos ficar incutindo na nossa mente, irmãos, mudanças. Ah, por que Deus está mudando assim? Por que Deus tirou fulano? Por que Deus trouxe de volta? Por que Deus quebrou a aliança tal? Por que Deus me tirou de tal lugar? Por que Ele me trouxe de volta para tal lugar? Imagine se Jacó ficasse buscando entender tudo que Deus fazia. Ele não iria obedecer. Porque primeiramente Deus tira ele da casa do pai dele. Primeiramente Deus permite uma situação ser criada. Porque tudo que aconteceu na história de Jacó foi meu irmão e minha irmã com o olhar de Deus em cima. Então Deus estava no controle de tudo. Aí Deus permite aquela situação ser criada. E quando aquela situação é criada, nós observamos que Jacó vai para a casa de Labão, mas não era eterno. Observe isso. Ele vai para a casa de Labão, fica uma fase. Só que chega um tempo que Deus permite com que aquele lugar já não aceite mais, já não abrace mais a Jacó. Aí os filhos de Labão começam com comentários contrários. O olhar de Labão já não é mais o mesmo. Então tinha chegado o tempo o quê? Do ciclo se encerrar. Aí Deus diz o quê para Jacó? Agora retorna para a terra de seus pais. Versículo de número 3. E disse o Senhor a Jacó, torna a terra de seus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Se Jacó fosse alguém que buscasse entender, ele ia dizer, Deus, por que o Senhor me tirou de lá então se eu tinha que voltar? Você entende, irmãos? Que tem coisas que Deus ele faz que a gente não vai entender? E nós não temos que ficar buscando entender, o que nós temos que fazer é viver? Porque os propósitos de Deus, meu irmão e minha irmã, não tem explicação, nós vivemos. Então era tempo o quê? De Jacó retornar. O Deus que disse a ele, onde você for eu vou estar contigo, agora era o Deus que estava dizendo para ele, retorna, porque aqui não é mais o teu lugar. Quem é servo, quem é serva de Deus não busca entender tudo que Deus fala.
mas busca obedecer. Então tem pessoas que Deus quebra a aliança e não volta mais para sua vida. Tem lugares que Deus fecha a porta e ele não abre mais, mas tem pessoas que ele ainda permite retornar. Tem pessoas que ele afasta de você para você ter um nível de maturidade com ele, depois ele aproxima de novo. Como era aqui no caso de Jacó. Jacó agora iria retornar porque ele estava preparado. Porque Deus já havia trabalhado nele, Deus já havia moldado a ele. Já tinha se iniciado na história dele, irmãos, um ciclo de maturidade. E tem pessoas aqui que Deus lhe tirou de lugares, fechou portas na sua vida, porque ele queria te dar maturidade. Ele queria te amadurecer, ele queria te fazer um novo homem, uma nova mulher. Quando ele vê que você está preparado, ele une algumas pessoas no seu caminho de novo. Ele mesmo organiza a casa. Então chegou o tempo aqui de uma organização na história de Jacó. Jacó, pode retornar porque eu sou contigo. Jacó, você não vai sozinho. Agora é o tempo, irmãos. Deus nos prepara. Às vezes, para a gente estar no meio de algumas pessoas, a gente precisa estar preparado. E Deus, ele sabe disso. Então ele permite o tempo em que a gente sai. Ele permite o tempo em que a porta fecha. Ele permite o tempo de novos ciclos, novas rotas para trabalhar na nossa vida. Mas quando a gente está apto, ele diz retorna. Quando a gente está apto, ele diz vai para tal lugar. Retorna com tal aliança. Por quê? Porque agora você tem estrutura para ganhar essa alma para mim. Agora você tem estrutura para ajudar. Agora eu sei que você não vai se corromper, você não vai se contaminar. Agora eu sei que você está preparado, está preparada. O seu caráter está moldado. Porque quando olhamos para a história de Jacó, irmãos, observamos que ele precisava ter o caráter moldado. Ele precisava ser trabalhado. E existem pessoas, irmãos, que elas precisam ser trabalhadas. Existem pessoas que elas precisam viver a maturidade. Então, Deus, ele permite essas rotas serem mudadas. Ele permite algumas fases na nossa vida que a gente não entende para trabalhar no nosso caráter. Quando Jacó vai para a casa de Labão, ele adquire maturidade. O caráter dele é trabalhado. Depois, Deus diz retorna porque ele já estava preparado. Deus estava lhe preparando todo este tempo. E ele está dizendo, não pense você que algumas provas que eu te permiti passar é para sempre, eternamente, não é. Eu tenho nova história para você. Eu só vou lhe entregar o que eu tenho reservado para sua vida quando você estiver apto, quando você estiver apta. Pode observar, irmãos, que pessoas que Deus, ele tem um grande plano. Primeiramente, ele vai moldar, ele vai trabalhar, ele vai lapidar. Primeiramente, ele vai dar maturidade para não se perder no meio do caminho. É como eu falei, tem histórias que Deus, ele não manda retornar. Tem histórias que Deus diz siga avante, vá, não olhe para trás, quebrei alianças, fechei portas e eu não quero mais que você retorne. E já tem outras, como no caso de Jacó, que Deus diz assim, retorna, volta. Ou seja, eu tenho uma obra com os teus, eu tenho uma obra onde eu fechei a porta e fechei por um tempo para te amadurecer. Porque Deus, ele não estava tratando, irmãos, o pai de Jacó. Ele não estava tratando as pessoas de Canaã, não, ele estava tratando o próprio Jacó. Porque Jacó precisava estar apto para viver o propósito de Deus. E tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que Deus, ele estava lhe dando maturidade. Deus, ele estava lhe fortalecendo. Lugares, irmãos, de sofrimento na vida do cristão é um lugar de aprendizado. Então a casa de Labão para Jacó foi um lugar de aprendizado, mas Deus não deixaria ele perpetuar ali. Era um lugar onde ele estava aprendendo. Era um lugar onde ele estava amadurecendo. Não confunda lugares onde Deus te dá maturidade com lugares que você vai ficar até o fim. Não. Tem muitos lugares que é só para você amadurecer, é só para Deus te moldar. E depois ele vai te levar para as rotas que ele quer. No caso de Jacó era retorno. Retorna para a terra de seus pais, porque Deus tinha uma obra ali. Declare comigo, o que Deus me mandar fazer, eu não vou buscar entender, eu só vou obedecer. O que Deus me mandar fazer, eu não vou buscar entender, eu só vou obedecer. Muitas vezes, irmãos, Deus nos afasta de muita gente, Deus nos tira de pessoas, de ciclos de amizade, do meio de algumas pessoas, para a gente adquirir maturidade, para a gente adquirir mais fé, para a gente ter um encontro verdadeiro com Ele. E depois ele permite a gente retornar. Depois ele permite a gente seguir. Então um ciclo aqui de dependência estava se encerrando na história de Jacó. Porque a partir daquele momento, Jacó, Ribiandarasturiandaraia, teria uma nova história com Deus. O próprio Deus disse, pode retornar porque eu sou contigo, chegou o tempo.
Quando Deus ele disser que chegou o tempo, quando Deus ele fechar algumas portas para você e disser retorna ou disser avança, porque no caso de Jacó foi retorno, né? Ele voltou para Canaã. Mas quando ele disser também para você avance, você tem que fazer o que ele está mandando. Porque você não pode, irmãos, coloque isso na tábua do seu coração e na sua mente. Você não pode querer perpetuar fases na sua vida. Nós que servimos a Deus precisamos estar preparados para mudança. Precisamos entender que o mesmo Deus que fecha a porta, ele abre porta. É o mesmo Deus que manda a gente prosseguir. Às vezes manda a gente retornar para fazer algo que ele manda. E a gente não tem que entender as rotas de Deus. Declare comigo, eu não vou querer entender as rotas de Deus, eu vou viver. Eu não vou querer entender as rotas de Deus, eu vou viver. Tem coisas que não vai fazer sentido. Mas nós precisamos entender que Deus, ele sabe o que está fazendo. Jacó não questionou. Jacó entendeu. Deus trabalhou na minha vida por um tempo aqui. E agora chegou o tempo de retornar. Deus diz para você hoje, não queira entender as mudanças que eu farei. Se eu quiser fazer você voltar, você vai voltar. Se eu quiser fazer você prosseguir, você vai prosseguir. Se eu quiser mudar a rota, eu vou mudar. O que importa é você estar no centro da minha vontade. Na casa de Labão, Jacó estava vivendo o propósito de Deus. Quando Deus diz, volta para Canaã, sai da terra de Labão, da casa dele, Deus estava dizendo o que para ele? Vai viver o meu propósito. Jacó fez o que? Obedeceu. Em momento nenhum você vê Jacó questionando. Então não questione a vontade de Deus. Só faça o que ele te ordena, porque ele sabe o que é melhor para sua vida. Declare comigo, eu vou obedecer às ordens de Deus, mesmo que eu não entenda, porque ele sabe o que é melhor para mim. Eu vou obedecer às ordens de Deus, mesmo que eu não entenda, porque ele sabe o que é melhor para mim. Então Deus sabia o que era melhor para Jacó. Deus sabe o que é melhor para você. Aqui nós vemos, irmãos, uma situação sendo criada para Jacó sair daquele ambiente. Tem situações que são criadas para Deus nos tirar de onde ele não nos quer mais, e ele nos colocar aonde ele quer. Não importa se é retrocesso, para a gente falar para alguém, né, da parentela, da família, porque às vezes a gente pensa, Deus tirou e é para sempre, mas nem sempre é assim. Às vezes a gente precisa retornar para alguns lugares, por meio de algumas pessoas, quando a gente está preparado para fazer o que Deus quer. E às vezes também avanço. Você avança porque Deus tem novas pessoas para lhe apresentar em novos ciclos para fazer acontecer na sua história. Mas tem propósitos de Deus, irmãos, que não podem ficar estagnados. Como aqui no caso de Jacó, ele precisava prosseguir. E tem pessoas que precisam prosseguir, precisam viver o propósito de Deus sabendo que são fases que a gente passa e não se apegando nem a lugares, nem a pessoas. Por quê? Porque Deus, a todo momento, ele pode mudar as nossas rotas. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, o Senhor. Que o Senhor venha nos mostrar, Pai, a cada dia, que o teu processo de maturidade a gente não tem que entender, mas é uma fase, não é para sempre. Que a gente não venha querer, Pai, eternizar aquilo que o Senhor, Pai, está fazendo na nossa vida como uma fase, como um processo. Toda fase, todo processo passa. Como aconteceu aqui na história de Jacó. Havia chegado o tempo de retorno, Rabasturi e Andaraia, e ele precisava retornar porque o Senhor tinha uma obra em Canaã. Ah, Senhor, todos aqueles que são escolhidos por Ti, muitas vezes passarão por fases que não vão entender. Muitas vezes o Senhor vai quebrar alianças, vai tirar pessoas da nossa história, vai nos tirar de lugares, Pai. Depois o Senhor mesmo vai colocar tudo no devido lugar como o Senhor quer. Nos ajude, Pai, a entendermos que nem tudo que a gente passa contigo é para a gente compreender, mas é somente para a gente obedecer. Pai, que a gente venha ser obediente como Jacó, que a gente não busque entender as rotas, as mudanças, as transformações na nossa história, mas que a gente viva cada propósito do Senhor como o Senhor designa, Pai, porque o Senhor sabe o que é melhor para a nossa história. Nós observamos, Pai, que havia chegado o tempo de um novo ciclo se iniciar na história de Jacó. E tem pessoas aqui que estão prestes a viver novo ciclo, nova mudança. E o Senhor sabe o que está fazendo, Pai. O Senhor sabe quem o Senhor tira, quem o Senhor traz novamente para a nossa história. O Senhor sabe o que está fazendo. A gente não tem que entender. Deus, obrigada pela maturidade que o Senhor nos entregou no processo. E obrigada pelo processo que está findando em uma nova fase que está se iniciando, Pai, na nossa história. Eu te agradeço também por ela. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo,
Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti, vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também, Senhor, também quero pedir de oração, Pai, aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra, que o Senhor os prospere. Conceda o desejo do coração deles, meu Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deixe Deus trabalhar como Ele sabe, porque Ele sabe o que está fazendo. Jacó não buscou entender as fases na vida dele. Não busque entender o que Deus está fazendo. Só obedeça, só deixe Deus trabalhar da forma que Ele quer. Aqui nós observamos que após um tempo de preparação, de trabalhar de Deus na história de Jacó, Deus, Ele fechou um ciclo na casa de Labão e disse: retorna, volta para a casa de teus pais. Por quê? Porque Jacó já estava preparado para viver os propósitos de Deus. Essa fase que você viveu foi uma preparação de Deus. E Ele sabe o que Ele vai colocar no seu devido lugar, porque Deus sabe sempre trabalhar melhor do que a gente. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Não busque entender, só busque viver os propósitos de Deus. Que Deus te abençoe.